e vamos agradecer por esse momento especial nas nossas vidas, que são os evangelhos de todos os sábados, que nos renova na esperança, na atitude de amar, na atitude de respeitar o outro. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por estarmos conectados com a espiritualidade em nós, vivendo e experienciando essas lições do Evangelho, que sirvam sempre de alento, de esperança, de transformação nas vidas de todos nós. Que a paz de Cristo esteja presente em nós, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia, queridos amigos. Hoje estamos com toda a energia possível, né? Isso é muito bom. Vamos ouvir a leitura do nosso Evangelho dessa manhã. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem. Os seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E respondendo-lhes disse: Porque a vós foi-vos dado conhecerdes os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque àquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem será tirado mesmo o que tem. É por isso que lhes falo por parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo não escutam nem compreendem. E a profecia de Isaías será cumprida, pois diz: Ouvireis com os vossos ouvidos, e não entendereis nada. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis nada. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. Bom dia. Agora já foi melhorzinho, né? Ela já deu uma agitada aí. O Evangelho é interessante, essa energia, né? A energia de vocês, como ela dá um brilho diferente a essa palestra pública da casa. Cada uma com seu tom, mas esse é significativo. Hoje o trecho é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu gostaria de começar essa exposição falando sobre justamente esse olhar. Temos às vezes uma visão de que ser o escolhido, né? Ou seja, é um lugar para poucos. A primeira coisa que eu gostaria que nós imaginássemos é um lugar para todo mundo. Não é um lugar para poucos. É um lugar para todos nós. A evolução é algo que não podemos barrar. Não podemos barrar. A evolução, ela é intrínseca à própria existência. Então, não é um lugar para poucos, é um lugar para todos nós. Contudo, como nós utilizamos a concorrência como estímulo para nos manter, nos colocar em movimento, então a ideia de que um grupo seleto está ali nos faz querer ser esse grupo seleto. Então, isso funciona como estímulo, né? Isso é nato em nós. Estímulo também básico, porque para chegarmos até aqui, disputamos espaços, porque os mais fracos iam sendo devorados e iam ficando, e os outros iam indo à frente. Mas, justamente esses elementos que estamos aqui descrevendo, eles fazem parte de um mundo limitado, que é o mundo físico. A vida no mundo físico é limitada. Por quê? Porque o instrumento de expressão de vida do mundo físico, ele é perecível. Então, se o corpo é perecível, as experiências através dele
tem as suas limitações. Isso para todos os seres vivos. Eu trouxe um slide aí mostrando vida além da vida. Porque eu acho que essa passagem, ela nos chama a algo além disso. Nos chama a olhar além do mundo material. Ela nos chama a perguntar quais são os nossos horizontes. Se os nossos horizontes são dessa vida física que estamos vivendo, ou se nossos horizontes são condizentes àquilo que nós, para estarmos aqui, acreditamos que é vida, que é a experiência do Espírito. Aonde nesse corpo, assim como em outros momentos, e em outros ainda adiante, ele irá experienciar, aprender e evoluir. Todos nós. Então, é o convite a esse horizonte que é o horizonte espiritual. Contudo, assim como a ideia de que há um lugar para poucos, e que ela traz esse viés, que é um lugar para todos, a ideia de se falar do espiritual como se fosse uma dimensão apartada da dimensão física. Uma ideia de falar da dimensão física como se ela fosse algo desprezível, algo que pudesse se deixar de lado. Ou seja, entro para a caverna, passo a existência desse corpo lá e vou embora. Por quê? Porque esse corpo é perecível, acaba e pronto. Nós só somos atraídos às experiências que nos são necessárias. Então, estar nesse corpo físico é uma experiência a qual estamos vivenciando porque nos é necessária. Se nos é necessária, lógico que ela tem um valor. E agora, quando você se olha, o que é que você se vê? Se vê na expressão desse corpo físico. É aí que nós nos enxergar. Então, temos que valorizar aquilo que recebemos. Porque lá atrás, uma outra passagem do mestre, ele divide ele fala dos dons. Ele utiliza isso na parábola dos talentos, dá 1 a 1, 2 a outro, 1 a 1, 3 a outro e 5 a outro, salvo engano. E quando ele volta na imagem do Senhor lá, ele cobra de quem ele deu. Justamente é isso. Tudo que nos é dado, nos será cobrado. Nos será cobrado não é por nenhum velhinho de cabelos brancos que está lá sentado. Não, será cobrado por nós mesmos. Porque as leis de Deus, estão inscritas em nós. Estão escritas em nós. Então, nos assenhorarmos de tudo isso. Porque eu estou falando de uma dimensão material, estou falando de uma dimensão espiritual, mas vamos sair dessa história de dimensões e entender o que é que verdadeiramente apreende, evolui. O que é que experiencia a nível de valor crítico o espírito. Então, ambas são dimensões do espírito. Estar no corpo é uma dimensão do espírito, estar fora dele é uma dimensão do espírito também. Para que não fiquemos, então, amarrados em ficar cultuando um lugar para poucos, e aí quando a gente consegue, acha que está pertinho, porque virou coordenador, porque está fazendo uma palestra, a gente já se acha os escolhidos de Deus. Ou quando a gente começa a entender que não pode querer só para si, tem que saber dividir, a gente também começa a se achar os escolhidos de Deus, sem entender ainda que todos são escolhidos. Todos são escolhidos. Que nós precisamos, então, também buscar entender que o chamado que tem é um chamado para que nós possamos olhar esse horizonte. E que para entendermos que esse horizonte se faz aqui e além. Se faz aonde está o Espírito. A vida além da vida. O Evangelho, né? O Evangelho é a raiz básica, estrutural de tudo isso. Porque vamos falar de a revelação dos Espíritos, eles vão explicar as questões lá da vida, mas o Evangelho. E porque quando eu vejo o Evangelho como base de tudo isso, é porque justamente aí nós vamos encontrar elementos que nós precisamos para as respostas
das nossas condutas. Das nossas condutas. Jesus, quando vem, que ele coloca, então, anteriormente a ele, a lei mosaica, né, dos 10 mandamentos, e ele coloca, amai-vos uns aos outros, como lei maior. Então, ele legisla. Legislar é lhe mostrar um norte. Você está lá perdido, e aí diz, olha, ali, vá lá, por ali é o caminho. Então, esse para mim é o valor do Evangelho. O Evangelho é um norte. O Evangelho, ele busca falar de múltiplas formas de uma coisa básica, que o amor é o caminho. E aí ele vai demonstrando isso em várias passagens, em várias parábolas, que foi o Cristo, Jesus, na sua trajetória, certo? O amor encarnado. E quando nós vamos olhar isso, veja que aí o Espiritismo vem com algo fantástico. Ele vem porque ele vai pegar esse mesmo Evangelho e agora vai descrevê-lo segundo o Espiritismo. Quando poucos os chamados, muitos os escolhidos, é a ideia, né, de que a gente ir adiante, procurar algo. A pergunta é, da mesma maneira que a chegada do Livro dos Espíritos, em 1857, lança um olhar sobre a vida, que é o olhar segundo o Espiritismo, que se torna explícito na publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós estamos transferindo e integrando a nós essa mesma lente, segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo aqui, não estou dizendo segundo as normativas religiosas, porque o Espiritismo, quando descrito enquanto religião, filosofia e ciência, nós precisamos buscar abranger o significado disso, porque enquanto religião, todas elas são rótulos, e o Espiritismo também. Quando esta religião faz com que você, quando através dessa religião, você faz com que os seus passos ganhem o sentido desse horizonte, que é o horizonte segundo o Espírito. Aí sim, aí esta ferramenta ganha a sua amplitude, que vamos olhar dentro do campo da descrição do Espiritismo enquanto filosofia. Que nós possamos olhar e nos questionar, e através desse questionamento fazer a diferença. Porque o convite para mim desse capítulo é esse: quais os horizontes que você traça para a sua vida? E a partir de que olhar esses horizontes se constituem? Porque nós normalmente dizemos isso, que eu senti o meu espírito, eu me vi em tal lugar, certo? Como se a existência fosse o corpo e estivéssemos falando algo fora dela. A ideia é que a existência sou eu, espírito. Eu que preciso olhar e ver que eu que estou vendo a trajetória de um corpo finito. Um corpo que vai acabar. Um corpo que não continuará com a barriga de tanquinho para quem tem ou sem ela para quem nunca teve. Então, vai acabar. Então, é viver sempre pensando que vai morrer? Não. A ideia é entender que é viver entendendo que não vai morrer. Porque a pessoa que você se conhecia como imagem desse corpo, ela é uma imagem que faz com que você se perceba, porque ela é a referência dessa existência. Mas você é isso, um espírito imortal. Pode adquirir qualquer forma de qualquer uma das encarnações que você teve. Então é o inverso. Eu não preciso viver a vida como se ela acabasse amanhã, porque a vida é minha, eu, espírito. Por mais que eu não consiga, no meu momento atual, abarcar o significado de tudo isso, mas ter em si a certeza disso. Porque aí a gente consegue desacelerar um monte de coisa que nós criamos que só vive nos atropelando. Eu acho interessante essa capacidade nossa. Como a gente começa a inventar coisa para nos atropelar. Agora tem o tal do caça-Pokémon, né? Pais, veja essa capacidade que a gente tem de inventar, certo? Para que aquilo? Tem gente batendo o carro, acabando. Sabe o que é? Falta do que fazer.
Aí dá falta do que fazer. Qualquer coisa que jogue, a pessoa abraça e sai aí, correndo atrás. A ideia, então, é a gente não ficar como se fôssemos boi no pasto, né? Que o boiadeiro chega, vai tangendo, e aí você está feliz da vida, quando você abre os olhos, está na porta do matadouro, né? Então, a questão, justamente, é a gente sair desse lugar. Para que a gente entenda que o convite de um horizonte espiritual, ele é muito mais amplo. O convite do horizonte espiritual é o convite do horizonte que você dá quando você imagina Deus. É o horizonte de uma vida ampla, de uma vida não finita. Então, esse é o horizonte. Agora, quando eu trago isso como horizonte, é preciso que a gente vá entender que se eu vejo esse horizonte, eu preciso também entender que ele me traz responsabilidade. E às vezes, então, nós não conseguimos imaginar e ficamos como se tivéssemos assim, com esse olhar perdido, procurando alguma coisa em algum lugar. E assim a gente entra no centro, sai do centro. A gente conhece a namorada, depois a gente paquera a outra namorada, depois a gente... E fica como se tivesse perdido, literalmente. Como se o encontro que nós fôssemos realizar, fosse no outro. Fosse naquela casa espírita, fosse naquele lugar. Eu gosto de algumas coisas assim que me mobilizam muito, é quando eu olho a história lá do Assis, né? Que, olha só, o cara é o cara. Se a gente falar da religião católica, qual é o ícone que aparece? Fora Jesus, porque ele precede tudo isso, ele era judeu e não católico, muito menos cristão, certo? Que tudo começa a partir daí, do que a gente vai ter de construção, é Assis. E veja só, ele destruiu alguma coisa na igreja? Ele saiu dizendo que o Papa ele pediu o impeachment do Papa? Que a gente faz assim, vamos resolver o problema, derruba quem está lá em cima. A gente não consegue fazer em si a resposta daquilo que a gente quer que aconteça na nossa ambiência. Porque é fácil, é extremamente fácil, porque aí não precisa de escolhido, todo mundo levanta a mão. Se eu perguntar aqui sobre alguém, vamos falar mal, opa, certo? Aí assim, falar mal não, aí não vamos falar desse jeito não. Aí a gente cita um incidente, certo? Como o incidente antigo da médica e os 2 motoqueiros, todo mundo se coloca como juiz. Começa a falar, um defende, outro ataca. Agora, vamos esquecer a vida dos outros? E na sua vida, teve momentos que você agiu por impulso? Ou como se o fosse? E como é que você se enxerga? A gente não busca se enxergar. A gente busca utilizar a lente para olhar o outro. Então, quem é esse a se enxergar? Eu gosto de poesia, e aí essa aí é uma delas, que vai dizer algo interessante, pautado no horizonte que nós estamos aqui a querer enxergar, e ela vai dizer o seguinte: eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado e bravejando, que segue sereno quando estou aflito sofrendo, que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado, sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Lindo, né? E às vezes a gente olha, se diz, ali sou eu mesmo. Certas coisas que eu quero, que ainda vou construir, uma possibilidade ainda não cumprida, eu posso alcançar tudo aquilo que eu desejo, a evolução para mim é o horizonte. Farsa pura. Porque se isso for verdadeiro, isso vai aparecer como? Vai aparecer quando você olhar para o outro, porque você vai enxergar isso no outro. Quando eu, olhando para o outro, enxergo algo, aquilo não me revela o outro. Aquilo revela quem eu sou. Por isso que Assis fez a diferença. Porque sendo ele isso, era como ele via tudo. E nós precisamos despertar para esse horizonte. Porque senão seremos iguais aos nossos amigos ali em Brasília.
E aí eu acho interessante, aí um fica com pena de Dilma ou com pena lá do outro. Para mim, uma panela só. Todo mundo sabe, entre eles, o que é que rola ali. Não estou aqui nem para defender, nem para atacar, mas não dá para viver como se fosse inocente. Não dá. Então, isso nos convida, sim, a fazer uma outra coisa. A, então, olhar nesse horizonte segundo o Espiritismo. Mas agora, enxergue. Veja como você está enxergando o outro. Porque é isso que vai lhe revelar. Ah, mas eu ainda não consigo ver assim. Então, não se coloque como se fosse aqueles poucos, os poucos escolhidos. Não é não, velho. Você está no mesmo balaio dos outros. Não se sinta aqueles poucos escolhidos porque já leu o Pentateuco, porque já passou por 10 religiões, certo? Porque é isso ou é aquilo. Não, não se sinta não. Porque a vida é prática. E aí, na sua praticidade, ela vai buscar fazer com que você responda. Com que nós possamos responder. Para saber se de fato é isso que nós estamos colocando. E isso, na realidade, não é um porquê, é um para quê, porque justamente é essa situação. Será que é possível responder sem dar a dimensão de uma finalidade? Porque justamente, não, eu sou uma possibilidade ainda não cumprida, eu sou um espírito em evolução, eu sou filho de Deus, Jesus é o meu salvador, sim, mas para quê? Para quê? Não, eu sou médium de Bezerra de Menezes, para quê? Para quê? Não, para passar as mensagens. Sim, grande coisa. O computador faz a mesma coisa, a gente fala de um lado e escreve do outro. Tem uns programinha fantásticos. Você fala e ele escreve. Você não passa disso. Então, precisamos despertar, porque às vezes a gente fica então embalado nessa história do amor que é paciente, benigno, tudo espera, tudo suporta, e aquela coisa assim cândida, fantástica, né? Então, a ideia dos poucos escolhidos é porque a maioria de nós gosta de ficar nesse cálice cândido da vida, certo? E aí, é como se a vida fosse só isso. E a gente esquece que a vida tem outras coisas. Porque se lembra daquele para quê? O para quê de você enxergar um horizonte é onde está o núcleo da história. É aí que está a história. Porque aquele amor do cálice, que é paciente, é benigno, sim. E faz o que com isso? Porque se você tem esse amor, ou você busca esse amor, e não consegue se indignar com situações que mobilizam você a procurar olhar e enxergar qual é a sociedade que você está vivendo. Para que serve esse amor? Apenas para dizer que tudo é lindo. Ele me roubou aqui. Para dizer o quê? Agora já vai. Que tudo é lindo. Essa ideia de dizer que tudo é lindo, certo? Ela é a ideia que nos mantém ainda naquela história do paraíso. Ou seja, fomos expulsos do Éden da ingenuidade e passamos a comer o pão com o suor do próprio rosto, isto é, nos tornamos responsáveis pelos próprios atos, submetendo-nos a partir de então à lei da causalidade. Do que é que isso fala? Aquela história lá de Adão e Eva, que nós vivíamos no Éden, aquela coisa linda, balançando para lá, balançando para cá, correndo e balançando também, e frutinha para lá, era só love. Aquilo só pode existir como o Éden da ingenuidade, da ignorância, que não sabe o que era a vida. Aí, o que é que acontece? Você prova da árvore da verdade. Qual é a árvore da verdade? Que vai dizer, aquela foto do cálice, do amor benigno e tudo, é simples assim no dia a dia de vocês? É simples isso? É simples na hora que aquele espinho entra, você dizer, não, está tudo tranquilo, está tudo em paz. É assim. É essa ingenuidade que a gente tem que perguntar se a gente já saiu para estar nesse lugar onde aquela imagem ali para mim está representando isso, do espírito ciente de si mesmo. E não do espírito ainda vivendo como se estivesse em busca de um Éden, de um paraíso. Porque alguns vão assim, vão estar aqui, vão passar a vida inteira de segunda a domingo dentro do centro espírita, fazendo isso, fazendo aquilo, achando que vai ganhar o paraíso do outro lado. Paraíso é algo
que você constrói. E se você não construiu aqui, você não vai achar lá. Lembre-se que a dimensão do Espírito é aonde ele está. É esse que é o chamado. Então, como você está fazendo? Ah, mas eu construí obras lindas. Está sim de gente do outro lado falando disso. Só que o para quê dele era um para quê para se locupletar pelaquilo, para ser colocado no pedestal. Isso ele já ganhou. O que ele estava dizendo que era, não é. Então, a realidade é que, assim, a gente precisa dar uma olhada em tudo isso para ver como é que a gente está vendo essa passagem da vida da gente, para que a gente possa, então, sair desse elemento. Porque é a mesma coisa. Você vê que eu vim dando algumas alfinetadas aqui e ali, tá, do que eu estou descrevendo, e às vezes a gente vai ver essas alfinetadas como se fossem esses dedos. E às vezes a gente tem o hábito de dar espaço mental a quem se posiciona como esses dedos, certo? Que vai apenas apontar o que você não foi capaz de fazer. Mais uma vez, eu me questiono se nós saímos do Éden da ingenuidade. Por quê? Achar que você é a última cereja do bolo, aqueles poucos escolhidos. Achar que você, porque doa sopa, doa brinquedos, porque faz o atendimento fraterno, você é aquele espírito já de luz, certo? Primeiro, porque todos nós somos fagulha divina, a luz está aí. Então, isso é apenas uma forma, um rótulo da gente coloca, para mais uma vez dizer que a luz é um lugar de poucos e as trevas do resto, certo? Então, esse lugar é ingênuo, tanto quanto esse outro lugar. Não deixe ficar assim. Você pode ter feito a coisa mais escabrosa do mundo. Será que você só fez isso? Será que você só tem coisas a serem questionadas como necessárias de mudar? Você só tem elementos para que, quando se levante um questionamento, você só se enxergue como que alfinetado, orgulhado, mostrando que você ainda está distante. A ideia não é essa, que, mais uma vez, isso é ingenuidade. A ideia que você precisa entender é que hoje estamos melhor do que ontem. Então, aprenda a olhar o que em você já mostra sinais de transformação, de mudança. Só não pode se inflar com esses pequenos valores, certo? Que vão se agregando para fazer daquilo, certo? Algo maior do que tudo. Mas é preciso que você seja capaz de valorizar aquilo que você fez, aquilo que você se percebe. E agora, como o horizonte proposto é esse horizonte do espírito, que na realidade é entender que meu corpo vai, mas eu fico, que o mundo que eu vou encontrar de lá é o mundo que eu estou criando aqui, então, comece a perceber que pernas você já tem. Valorize aquilo. Quer ver, por exemplo, vocês saíram de casa e vieram para cá. Quantos não conseguiram chegar aqui? Não conseguiram sequer levantar. Vocês conseguiram sair de casa, estão aqui, estão buscando estar atento. Quantos às vezes não conseguem estar atentos? Valorize. Valorize, mas buscando se alavancar a ir adiante. Porque aí você está em uma base que ela diz que você vale. Porque quando você deixa apenas esses dedos aparecerem, eles dizem que você não vale nada. E aí você se deixa subjugar. Você se deixa pisotear. Você se coloca como o pedinte. Não é para ser isso. Agora, quando você diz, não, mas pelo menos agora eu já não atropelo ninguém, eu buzino para sair da frente da faixa. E aí, quando você já começa a dizer isso, e aí você, às vezes, já vai achar que você está com a bola toda, né? Não, mas eu faço evangelho todo dia de manhã, eu tento, já não brigo tanto agora, eu brigava todo dia com o chefe, eu só brigo agora uma vez por semana. Você comece a primeiro perguntar também o seguinte, isso, lógico, é seu exercício, mas como é que você vai ver se esse exercício, como é que ele está?
Porque tem um homem fantástico também que eu gosto dessas histórias, é Agostinho. Sabe o que ele fazia? Ele terminava o dia, e quando terminava o dia, ele saía enumerando o que aconteceu no dia. E aí, para perguntar a ele mesmo, no que é que ele podia ter sido melhor. Mas eu gosto assim ainda de uma pimentinha a mais. Eu quero saber no que é que eu podia ter sido melhor e no que é que eu podia ter sido pior. O que foi que eu saboreei por ter sido pior? Mas não está cultuando o mal? Não, é apenas percebendo qual o sabor que ele tem em mim. Eu preciso saber qual o sabor que ele tem em mim. Não para me colocar como um culpado, porque parece que existe um homem que ele é só luz. Nem Jesus. Nem Jesus. Então, é necessário nós entendermos que isso que às vezes nos coloca para baixo, que a gente veio para cá pegar uma energia e se refazer, surge de uma relação. Uma relação entre um lado que mostra o que você ainda não alcançou, aonde você ainda não está, as coisas ruins que você foi capaz de fazer. E você. Só que isso não é uma relação entre partes, a resposta a isso também está numa relação. E que relação? Que você consiga reconhecer também o que você tem. Ah, mas eu não consigo enxergar nada. Tudo bem, faça alguma coisa a partir de agora. Faça alguma coisa. Se propõe a olhar para a empregada doméstica como gente. Se propõe a enxergar o porteiro como gente. Se propõe a enxergar aquele que está com um revólver querendo tirar a vida de alguém para roubar como gente. Faça um exercício. Então, esse é o pedido para que a gente comece a não seguir o que o pobre do Calvin está dizendo aí. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouquinho de culpa e tornar ele pior ainda. Mas a gente faz isso, sabe para quê? Para a gente se sentir os poucos escolhidos. Veja só, eu estou começando a viver parte disso, estou com 2 filhas. E aí, quando começa a fazer as coisas, diz, não faça isso vai dar errado. Aí, tadinha, a coitada vai lá, faz e aí dá errado mesmo. Aí você já chega assim, tá vendo o que ele disse? Eu não disse que ia dar errado, você foi fazer do jeito que você quer. Ou seja, os escolhidos como dono da verdade sou eu. E você está entre o resto. Por quê? Porque a gente precisa ainda disso, porque em vez de se elevar com relação a si mesmo, nós queremos nos elevar com relação aos outros. E aí não tem lugar mais fácil do que esse. Imputar ao outro uma culpa. Imputar ao outro a culpa é coisa fantástica. Eu não estou legal porque minha mulher hoje acordou com o pé esquerdo. Eu não estou legal porque eu fui tentar botar o carro, o porteiro disse que eu não entrava. Eu não estou legal porque eu estava indo estacionando, o cara arrastou o carro, passou e me fechou na frente. Então, a gente vai sempre colocando nos outros, certo? A responsabilidade que nos cabe. A responsabilidade que nos cabe. E aí, então, é nesse momento que a gente precisa entender a proposta que Jesus traz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A gente precisa conseguir conceber isso em nós. Mas a gente não consegue conceber isso em nós se a gente ficar se escondendo. Então, uma das formas da gente não se esconder da gente mesmo é ver. Porque, veja, isso que ele está falando de jugo suave e de fardo leve, isso aparece aonde? Quando eu estou só comigo? Aparece, porque os pensamentos vêm, entram, vai. Mas para ter uma representatividade material passível de ser vista por todos, não é quando eu estou lá sozinho meditando. Isso aparece quando eu estou me relacionando. Poucos os chamados, muitos os escolhidos. A quê? A perceber o seu papel nas relações. A perceber o convite que a vida lhe faz a integrar habilidades. Habilidades para quê? Para conduzir relações, para ser útil nas relações, para se constituir nas relações. Porque nós nos constituímos nas relações com o outro. Ninguém vive como uma ilha sozinho.
Então, esse horizonte espiritual, ele vai nos mostrar isso. Se somos imortais, por que a gente vem para estar no meio assim, a manada toda junta? Por que do lado de lá a gente também se agrega, certo? Do mesmo jeito. É porque é isso. É nesse contato que nós estamos nos revelando. Então, quando ele faz esse pedido, é para que a gente busque, nesse pedido para mim está o grande farol. O grande farol. E veja só, quando isso se coloca como farol, e aí para mim é esse farol do convite, né, do horizonte do Espírito, é que para ser o horizonte do Espírito, eu tenho que ver o outro do mesmo jeito. Porque eu preciso que isso esteja em mim. Esse fardo leve e jugo suave vai fazer com que eu estando aqui, e aqueles dedinhos que normalmente são lá, os processos psíquicos, os obsessores, certo? Eu digo para ele, peraí, calma, peraí, não é só assim. Então, a vida nos convida a dar a isso um outro sentido. E ela se fez na presença de alguns homens. Eu trouxe algumas imagens, tem múltiplas. Essas são de pessoas conhecidas que a gente tem que utilizar como exemplo. Mas o que não falta, se você abrir os olhos para olhar a pessoa, é ver isso ao redor de você. Homens simples como nós. E, então, se a gente olhar para esses homens, será que a gente consegue enxergar em cada um deles alguma coisa relativa àquela mensagem do Mestre? Ao Mestre? Porque não há poucos escolhidos, somos todos nós. Agora, se escolha. Se escolha. Para que então a gente possa despertar. Ou seja, esteja você em qual dessas fases possa estar da história da sua vida, você possa enxergar que o convite é o mesmo. Em cada uma dessas fases, você vai ser capaz de compreender isso de uma forma diferente. E aí, então, a vida lhe convida para você entender que eu trouxe um monte de imagem aí, quando a gente olha, vai sentir como a imagem de Jesus, mesmo a do negão aqui embaixo, certo? Porque é isso. Jesus não é um retrato, Jesus não é uma imagem. Jesus, para mim, é uma moção, um movimento. A fazer o que ele faz, fazer o que ele fez, a me colocar caminhando ao lado dele, porque foi isso que ele chamou. Ele não pediu seguidores para andar atrás dele, para andar ao lado dele. Essa era a ideia. E por que aconteceu o que a gente viu? O Calvário. Porque todos aqueles que ouviram Jesus se colocaram para andar atrás dele. E aí, na hora que ele mais precisou, tinha força? Não. E aí, uma das parábolas, ele diz, até quando estarei com vocês, homens de pouca fé, na hora da cura do endemoniado? É por mais uma vez, as pessoas viam o poder em Jesus. Não se apoderavam de si mesmos. Para que, se apoderando do que você tem, você possa estar consciente de que esse processo evolutivo é seu. E que Jesus, como horizonte, é algo factível, possível. Agora, é preciso que você, eu, todos nós, possamos abrir os olhos. Para que, então, a gente possa entender que vários homens fizeram isso também. Mas, Fernando, tem um monte... Eu usei mais Fernando dessa vez. De novo. Mas, Fernando, tem um monte de gente aí. E eles não eram perfeitos. Mas quem disse que temos que ser perfeitos? Se a perfeição fosse algo estático, já estaríamos destruídos. A perfeição está justamente na mutabilidade, porque ela gera a possibilidade da adaptação. E a adaptação gera a possibilidade da sobrevivência. E a sobrevivência gera a possibilidade da evolução, porque é a continuidade. Então, são homens com seus defeitos, mas que deixaram a sua contribuição. E quando a gente olha para isso, é porque, na realidade, eu acho que por trás de tudo isso está a imagem do Mestre.
o jugo leve, o jugo suave e o fardo leve. Esse para mim é um significado dessa passagem do Evangelho. Eu preciso ter o jugo suave, entender, para poder olhar o horizonte espiritual e entender, compreender, aceitar a trajetória como o fardo leve. Para que eu mesmo não me congele no tempo e entenda que então a caridade que a vida me convida, ela termina demonstrando quem eu sou. A caridade se estabelece na relação. A caridade se estabelece em como você lidar com sua empregada, com o porteiro, com o vizinho, aquela reunião de condomínio. Como você lidar com a mulher do seu ex-marido. Como você lidar com a sua sogra. Como você lidar com o seu chefe. Essas interfaces vão revelando quem você é. Mas veja, essa interface que é da caridade, certo? É que ela vai perguntar assim, o que é que você se propõe frente a isso? Porque você lembra daquele para quê? É justamente você estar no centro espírita, você está fazendo a ULI, você está lendo o Evangelho, você está fazendo para quê? Para quê? Ah, mas por que é que eu tenho que tratar ela bem? Tratar ela bem. Por que é que eu tenho que perdoá-la? Perdoá-la. Por que é que eu tenho que compreender? Compreendê-la. Tudo que você faz para o outro, você está fazendo para quem? Para você mesmo. Então, o convite é que nós sejamos capazes de enxergar que caridade se torna caridade quando ela sai daquela imagem ingênua, e aí a gente talvez comece a ver um pouquinho diferente. Eu trouxe o nome que foi um caso publicado nas revistas, Marco Aurélio, com sequelas severas de paralisia cerebral. Porque às vezes uma das perguntas é essa, né? E aí, aonde é que pode, quando eu estou dizendo que é um para quê, e um para quê que se expressa, né, nas relações, e a gente fica perguntando, né, mas como? E aí começa a ficar caçando, né, o que é que eu vou fazer, aonde é que isso pode estar, um horizonte espiritual, o que é isso? Eu vou ficar imaginando que não vai ter rugas, que o corpo não vai cair, eu vou ficar imaginando que eu vou morrer e eu vou ver meu corpo lá, então vamos ficar imaginando um monte de coisas aí. Eu gosto do para quê, porque nesse sentido, ele nos leva a perguntar o seguinte, afinal, você é um autômato? Você é aquele bichinho que a gente dá corda e você sai andando? Você está se colocando como um seguidor que vai atrás? Ou alguém que busca cada vez dar o melhor de si para estar lado a lado? Tem uma parte que eu gosto das projeções, eu particularmente, né? Que, por exemplo, eu estou falando, mas vocês estão lendo. Ou seja, vocês estão se colocando em ação. Além daquilo que eu estou trazendo. Buscando identificar. Esse é o pedido dessa parábola. Não se coloque como autômato que está apenas ouvindo. Você não viu algo? Não correu atrás para ler? A vida está lhe mostrando algo todo dia. Não fique encantado pelo som, pela imagem linda e bonita como está aqui. Ou seja, não. Enxergue o que a vida está lhe mostrando. Amplie o seu olhar. Amplie o seu olhar. Não fique como aquela coisa pobre que só vê aquilo que está ali estampado. Não. Abra esses horizontes. A história desse pai, ela nem abriu, mas ela vai ficar aí então. Estava no automático, nem sempre que a gente programa acontece, né? Mas foi uma dessas. Veja só, quando a gente olha para essa história, é uma história comovente. É uma história comovente. Ele assistiu... Vocês vão estar lendo aí ainda. Tem uma coisa que eu achei fantástica nessa reportagem, certo? É a fala dele. Porque essa reportagem saiu falando sobre o horizonte de duas pessoas tetraplégicas. Um se formou em psicologia e o outro em jornalismo. Certo? Eu achei interessante, porque, lógico, cada um de nós temos os nossos viés, a nossa banda podre da laranja, né? E da mesma maneira que eu disse que é bom você saber onde é que você está sentindo aquele gostinho, né?
o que se formou em psicólogo perguntou pelo significado daquilo, né? E aí ele explicou, assim, aquela coisa bem, certo? Coisa de psicólogo, não é de psicoterapeuta, né? Vai, começa aquele sentido, e aí perguntaram para ele, né? E aí ele respondeu de maneira interessante. Eu não quero ser reconhecido pelas minhas limitações. Eu quero ser reconhecido pelas minhas habilidades. É isso que nos falta. Fazer com que as nossas habilidades, no sentido de elementos que já apontam para uma construção edificante, ela seja o instrumento que vamos fomentar para se fortalecer. E aí, então, nós podemos perceber que temos muito mais perna do que pensamos. Porque ele, na cadeira de rodas, foi além. Você vai dizer, mas teve o pai aí para ajudar. A vida está mostrando a gente a toda hora e a gente não quer ver. E outros, com certeza, já tiveram. Agora, quantos quiseram fazer a diferença? E ele fez. Esse senhor foi o pai que assistiu a todas as aulas, anotou as lições, auxiliou na feitura das provas, ele escrevia no papel que o filho soprava, e ajudou intermediando pensamentos. E aí alguns já vão dizer logo assim, mas tem coisa que foi o pai que disse. E aí o pai mesmo descreve. Tinha coisa que ele respondia que eu não conseguia escrever, porque eu não alcançava o nível lá do raciocínio da criatura. Porque, mais uma vez, a pergunta é a seguinte, quem é que você está vendo naquela cadeira de rodas? Você está olhando a pessoa, eu vou referenciar agora a pessoa, o espírito, ou você vai estar olhando o rótulo, que é a forma de apresentação que ele está ali. E aí, quando a gente olha do outro lado, né? O nosso pai ali, o paizão ali do lado, junto. Você é capaz de dar energia aos seus filhos para que eles também caminhem. Mas eu vou além do filho com relação, filho da família. Seus filhos é aquilo que vem de você, os seus sonhos. Os seus sonhos de transformar, de ser melhor, de fazer diferente, de não estar ali naquele sentido como alguém que é um pedinte, esperando que alguém dê uma migalha. Não produza aquilo que você precisa. Você é capaz de dar essa energia a esse filho que está dentro de você, porque isso é o horizonte espiritual. Esse é o horizonte espiritual. Porque esses filhos são seus constituintes, como ele disse, quero ser reconhecido pelas minhas habilidades, os meus valores. Esses valores estão em todos vocês, em todos nós. E esse pedido, então, que caminha a nos fazer questionar, porque sem se questionar, não dá. A gente fica nessa posição comum, certo? E aí fica ali tranquilo, a cadeira fofinha, mas a ideia não, é que a gente vá se questionando, para que o questionamento nos leve a alguma coisa. Uma delas que eu coloquei aí, como construir e manter a tão sonhada paz. Então, no momento que eu aprendo a perdoar o outro, compreender o outro, entender aquilo, que eu fico então me desvencilhando, porque é uma outra parábola que vinham os dois monges, e eles fizeram aquele voto de silêncio, de celibato, né? De não se envolver com as coisas do mundo, né? Celibato. E aí os dois monges estão caminhando juntos, chegam perto de um rio, e aí tem uma bela morena pedindo para atravessar, e ela não podia molhar lá as pernas, e aí um dos monges não titubeia, vai lá, pega a criatura, atravessa para o outro lado, diz tchauzinho, pronto, vou embora. E o monge do lado se mordendo com aquilo. Depois, do final do dia, e aí o monge aí vai lá e fala, não fizemos o voto, não fazer nada disso, e você fez. Aí o outro disse, olha, ela eu larguei lá, mas você vem com ela até aqui. E vai continuar mais tempo ainda. Então, quando eu perdoo, eu deixo lá. E vou seguir a minha vida. Mas isso ainda me dói. Me dói sim, eu tenho que assumir que ainda me dói. Mas eu não vou dar ao outro esse poder de me manter lá. Eu é que tenho que fazer a diferença. De que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Porque se a história é relação, qual é o seu primeiro núcleo de relação, né, família? Mas eu tenho um cachorrinho lindo, rapaz, Totó é uma maravilha. Lógico. Só faz latir, fazer carinho. Ele reclama de você, que é um porre, todos nós somos, em determinados aspectos. Não.
A gente cresce se relacionando com gente. Não é para dar fim nos totó, não. Mas é com gente, certo? Ali, por falar nisso, o totó tem um valor muito significativo. Vários estudos mostram que, por exemplo, quem tem um animalzinho lá de estimação, que se relaciona com ele, melhora a sobrevida e a qualidade de vida. Mas sabe por quê? É porque, mais uma vez, é um ponto de você estar experimentando bons sentimentos. Agora, amplie, não deixe só no totó, não. E aí, então, será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Vai depender do que você plantou. Com certeza, que se você se esforçar em plantar boas coisas, você vai estar num horizonte melhor do que seria se você não fizer esse esforço. Então, o convite é que, se é a reencarnação o nosso olhar, vamos olhar para a nossa família dentro desse elemento? Espíritos imortais que estão ali de novo conosco, alguns já viveram antes, mas é uma experiência de aprendizado para ele e para mim. Esse é o horizonte espiritual, pelo menos primário, e que através dele nós podemos então despertar e realmente dizer que estamos nesse horizonte, e não apenas ser aquela coisa da boca para fora. E é assim que a gente diz que nós nos escolhemos, porque nós estamos nos colocando à frente, e porque nós não estamos mais na vida como se fosse um insignificante, como se ela só fosse ficar aí, mas sim entendendo que a vida é um ciclo, e que ela vai embora, e o que permanece é aquilo que somos todos nós, espíritos. E aí, então, dessa forma, nós podemos entender que vamos deixar esse corpo. Vai ser doloroso a partida, porque a gente não vai encontrar mais daquele jeito, né? Para alguns, nem tanto, depende de como a gente significar isso. Mas entenda que, mesmo você tendo ido, você não acaba. E esse acolhimento que você tem do outro lado, ele começa aqui. Então não fique esperando um espírito, alguém fazer. Faça. Faça. Faça com que o seu olhar seja diferente, e aí você não vai viver mais o mar de chamas e ranger de dentes, que é aquela história que caiu lá do paraíso, do céu, e aí depois que a gente caiu, vai ficar vivendo a miséria. Não, quem faz isso é você. Lembra aquelas imagens que eu trouxe? Martin Luther King, Papa Paulo VI, Gandhi, Chico Xavier, Allan Kardec, esses personagens, certo? A gente vai começar a ver que é possível quando você permite, então, que essa consciência se amplie, e ela se ampliando, ela mude o horizonte. E aí, então, a gente possa viver algo mais rico. Algo que a gente possa conectar, de fato, com o amor. Mas todas essas imagens que estão aparecendo, acho que já vai aparecer a última, são imagens frágeis. Já viu que é tudo na areia? Que quando a onda vem, leva tudo? Então, a gente já saiu do Éden da inocência, né? Então não dá para ficar fazendo coraçãozinho. Vê que, senão a gente vai ficar chorando só. Sempre chegando e chorando. Então a gente precisa, na realidade, entender que o convite que Jesus nos faz é esse convite, no sorriso lindo que ele demonstra aí, o fardo leve e o jugo suave. Então não é fazendo um risquinho na areia, é construindo isso no dia a dia, em cada relação que a gente vive. Porque esse espírito fantástico mostra que a força que você procura está onde? Dentro de você. Ou seja, esse leão está aí dentro. Porque você não é um pequeno espírito à mercê de um grande espírito. Não. Esse grande espírito é você. E aí, então, entenda que quando Francisco de Assis nos convidou a fazer: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que ser perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Certo? Isso possa ter um outro valor, porque esse espírito que somos todos nós, o Evangelho reside em nós, que são as normas do amor. E aí a pergunta que fica para todos nós é justamente essa. Olhando para essa imagem de alguém a se construir, você responda, decida o que você quer fazer dessa viagem, essa existência. Apenas um passeio ou colocar-se pronto para ajudar a si e a quem precisa. Muitos os chamados, se coloquem como escolhidos.